Olá, esta é a segunda aula de uma série onde estamos falando de como transformar frustrações em oportunidades, como elevar o nosso padrão mental, o nosso padrão vibracional. Na aula passada ensinamos como definir o seu propósito, falamos da importância do propósito na vida, no planejamento, nos objetivos, e hoje daremos sequência falando justamente de planejamento, de objetivos, de metas, estratégias, táticas, tudo que faz muita diferença nas pessoas que têm resultado significativo. Seja bem-vindo à segunda aula e hoje eu vou ajudar você a planejar a sua vida. Na aula de hoje vamos falar de planejamento. O planejamento é algo essencial para a gente conseguir resultado significativo em diversas áreas da vida, como mostrado na aula anterior. E na aula de hoje vamos falar de planejamento, objetivo, metas, estratégias e táticas. Esses conceitos vão aparecer em todo tipo de planejamento, inclusive na área da gestão, por exemplo, onde temos planejamento financeiro, planejamento de marketing, planejamento de comunicação, planejamento de processos. Esses conceitos eles sempre aparecem lá. Então são elementos fundamentais para que a gente consiga ter um planejamento e resultados efetivos. Então o que é planejamento? Planejamento é o serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com estabelecimento de métodos convenientes. Então planejamento se refere à estruturação de algo que está no futuro. Quando vamos construir uma casa, quando vamos construir uma empresa, quando vamos fazer uma viagem, a gente pode planejar. E o objetivo do planejamento é elaborar todos os passos, as estratégias, as táticas para diminuir a margem de erro. Uma pessoa que executa algo tão importante quanto começar um negócio, construir uma casa, quando planejado, a chance de cometer erros é reduzida drasticamente. Entendida a importância de planejar determinadas coisas e planejar a nossa própria vida, a gente pode agora partir para o conceito objetivo. O que é objetivo? Objetivo é aquilo que se pretende alcançar realizando uma ou mais ações. Todo planejamento precisa de um objetivo. Todo planejamento é construído para alcançar determinado objetivo. E todo objetivo é ancorado em problemas, necessidades, desejos. Então, a partir do momento que você tem determinado problema a ser solucionado, você pode traçar um planejamento com etapas, com data, para que aquilo seja resolvido. A mesma coisa com nossos desejos, com a nossa autorrealização. Se, por exemplo, você pretende ter determinado tipo de quantia em patrimônio, quanto mais planejamento você faz, melhor a chance de você alcançar aqueles resultados e até muitas vezes antes do previsto. De uma forma geral, a maior parte das pessoas cometem um grande erro na hora de definir um objetivo. Elas não determinam um valor, um fator numérico. Então a gente precisa ter um número a ser alcançado e aquilo deve ser alcançado dentro de um tempo. E isso serve para qualquer tipo de objetivo, nem que seja para academia. Se, por exemplo, você quer eliminar peso, no seu objetivo deve estar claro qual a quantidade de peso que deve ser eliminado e em quanto tempo. O mesmo acontece caso você queira ganhar massa muscular. Você precisa de um parâmetro, você precisa definir o quanto de massa muscular você quer ganhar e em quanto tempo. Qual o parâmetro que você vai usar? O seu peso e saber quanto do seu peso é gordura. Então você vai medir o seu BF, você vai precisar de um adipômetro, tem vários sites que você vai preencher ali os dados, vai usar o adipômetro, você vai achar o seu BF, e aí sim, você com o passar do tempo, 2, 3, 6 meses, você vai subindo na balança e você vai saber se aquele peso que você está ganhando é de massa muscular ou de gordura. Então aqui fica muito claro que um bom objetivo deve ser considerado dois fatores, um fator numérico, algo a ser alcançado, e em quanto tempo aquilo vai ser alcançado. Tem alguns objetivos que são de longo prazo. E quais os cuidados que a gente precisa ter? Objetivos de longo prazo, mesmo que eles sejam muito bem definidos, as pessoas tendem a esquecê-los, porque você não está medindo constantemente os passos que são dados para alcançar o objetivo. Então, para objetivos longos, a gente precisa definir metas. O que são metas? Metas são pequenos passos que contribuirão para atingir o objetivo. Então, de uma forma bem clara, bem simplificada, as metas são como mini objetivos que, somados todas aquelas metas, você irá alcançar o seu objetivo.
Isso vai ficar ainda mais claro porque eu vou mostrar aqui dois exemplos na prática. Agora, se nós definimos objetivos e metas, nós não temos ainda os passos. A gente sabe o que deve ser alcançado, em quanto tempo deve ser alcançado, dividimos aquele objetivo em mini objetivos, que são as metas, mas os passos eles ficam onde? Eles vão aparecer nas estratégias e nas táticas. E o que são estratégias? Estratégia é um conceito que vem do grego e ele tem um significado da arte de liderar uma tropa. E o que é que um líder faz? Ele dá os passos, ele dá a direção, ele dá o norte. Então o conceito ele surgiu na Grécia, ele veio ali da arte da guerra e a gente aplicou no planejamento geral, planejamento pessoal, planejamento de empresas. E estratégia nada mais é, de uma forma bem simplificada, o que vamos fazer. Então sempre que você pensar em estratégia, pense no que será feito. O objetivo será algo a ser alcançado em determinado tempo. Metas são mini objetivos que irão ajudar a atingir o objetivo principal. A estratégia é o que será feito. Isso vai ficar ainda mais claro quando chegarmos nos exemplos. E por fim, chegamos em táticas. O que seriam as táticas? No uso militar, a tática é usada por uma unidade militar não maior que uma divisão para implementar uma missão específica e alcançar um objetivo específico ou para avançar em direção a um alvo específico. Então, deve ter ficado um pouco confuso quando a gente coloca os dois conceitos juntos, né? Estratégia e tática. Mas para simplificar, estratégia, o que será feito? Tática, como será feito? Estratégia, o que será feito para atingir o objetivo? E tática, como as estratégias serão aplicadas. Agora vamos entender com a prática. Na tela aparece um círculo que representa o propósito. O propósito vinculado aos valores irão direcionar os objetivos. Os objetivos eles podem ser definidos em várias áreas da vida, como área intelectual, na sua saúde física, profissional, relacionamentos, financeiro e espiritual. Definido o objetivo em cada área da vida, você irá definir metas para cada um desses objetivos, caso você tenha objetivos longos. E não esquecer de traçar estratégias, o que fazer, e táticas, como fazer. Vamos pegar aqui um exemplo na área financeira e um exemplo na área intelectual, só para deixar ainda mais claro. Então aqui em exemplo de planejamento financeiro, temos como objetivo atingir a liberdade financeira. Mas isso é um bom objetivo? Não, porque falta o fator numérico e o fator tempo. Então aqui nesse caso hipotético, o indivíduo ele quer atingir uma renda passiva de R$10.000 em 20 anos. O que é renda passiva? É aquela renda que você recebe sem precisar do seu tempo, sem precisar do seu trabalho. É o seu dinheiro trabalhando para você. Agora vamos para as metas. Por que as metas? Fica muito complicado de cara a pessoa conseguir uma renda passiva de 10 mil, a não ser que ela tenha 1 milhão disponível para aplicar instantaneamente. No mês seguinte ela vai ter uma renda ali aproximadamente de R$10.000, né? Mas vamos pensar numa pessoa que vai começar ali uma carteira de investimentos do zero e ela vai fazer um aporte inicial de 20 mil e aportes mensais de R$1.000. O que são aportes? É a aplicação que você tira do seu dinheiro. Então você vai pegar parte da sua rentabilidade. Os 20 mil era um dinheiro que estava guardado ali na poupança, rendendo quase nada. Então a pessoa vai fazer uma aplicação de investimento com um retorno melhor e vai fazer aportes mensais de R$1.000. Objetivos e metas definidos, a gente precisa agora definir as estratégias. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, é só um exemplo, né? Então aqui nesse caso hipotético, o indivíduo definiu como estratégia aplicação em renda fixa, renda variável e reserva de valor. A partir daí a gente já sabe o que será utilizado para atingir aqueles objetivos. Agora vamos para as táticas, que é como será feito. Em renda fixa, que foi a primeira estratégia definida, as táticas são aplicação em Tesouro IPCA+, e CDBs com rentabilidade no mínimo de 110% do CDI. O que seria o Tesouro IPCA+? É o Tesouro que ele pega ali o IPCA significa inflação, mas é aquela inflação divulgada pelo governo. Você pode acreditar ou não. Então é IPCA mais uma porcentagem, mais 5%, mais 6%. Então é uma forma de se proteger da inflação. Então temos aqui também os CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai render ali, a gente deve escolher, nesse caso aqui, né, do exemplo, CDBs que rendem no mínimo 110% do CDI. E o que é o CDI?
é uma taxa de empréstimo entre bancos que é atrelada à Selic. Ela é 0,10 abaixo da Selic, que é a taxa básica de juros, não é isso? Então, a segunda estratégia foi a renda variável e as táticas relacionadas a essa estratégia são aplicação em FIIs com rendimento de dividendo mínimo de 8% ao ano e aplicação também em ações com mínimo de 100% de valorização de acordo com o cálculo de Benjamin Graham e 8% de dividendos. Então, esses são os critérios, né, para a gente escolher as ações. E a última estratégia adotada foi a reserva de valor, e a tática atrelada a essa estratégia é compra de Bitcoin. Então, como é que está definido aqui? Agora é preciso voltar ali as metas, porque a gente definiu um aporte mensal de R$1.000. Esses R$1.000 vão ser distribuídos em 10% do Tesouro IPCA+, 20% dos CDBs, 40% nos FIIs, 10% em ações e reserva de valor 10%. Então aqueles R$1.000 vai ser distribuído aproximadamente dessa forma. É claro que isso pode ser melhorado, pode ser redistribuído de acordo com o andamento do objetivo do indivíduo. Vamos fazer agora uma simulação para saber o que aconteceria com esse aporte inicial de 20 mil, os aportes mensais de R$1.000 em 20 anos. Como a gente pode ver no gráfico, olha que coisa interessante. A gente vê que no final do período de 20 anos, o indivíduo teria aplicado 260 mil, mas o valor final seria de mais de 1.100.000. Mais de 840 mil não vieram do bolso dele, foi efeito dos juros compostos. Aqui fica claro como o fator tempo é muito importante para os investidores. Chega um momento que não faz mais sentido tirar dinheiro do bolso para fazer novos aportes, porque o que você recebe de dividendos é um valor muito maior do que o seu aporte mensal. Então chega um momento que você vai usar a sua renda passiva, aquele momento ali de usufrutos, que você vai usar parte da renda passiva, mas você vai reaplicar ali 30% a 40% para que a tua renda passiva continue crescendo e que anualmente você faça o reajuste para você manter o seu padrão. Caso você não faça isso, caso você use 100% da sua renda passiva, com o passar do tempo a inflação vai comendo, né, a sua qualidade de vida, o seu poder de compra. Esse gráfico que aparece agora na tela deixa bem claro o poder dos juros compostos. Essa parte em azul foram os aportes do dinheiro que foi aplicado pelo indivíduo e essa parte em verde é os juros compostos fazendo o seu efeito, o seu poder. Agora vamos ver a aplicação de um exemplo no caso de objetivo intelectual. Vamos supor que o objetivo seja ler pelo menos 6 livros ao ano. Então aqui a gente tem aqui o fator tempo, e o fator numérico, que são 6 livros. Então, para o nosso planejamento ficar organizado, a gente definiu como meta ler um livro a cada 2 meses. Isso com o objetivo de real aprendizado, né? Tem gente que quer ler um livro por semana, um livro a cada 15 dias, e você passa o ano, quando você pergunta o que ela leu no primeiro livro, ela não lembra mais de nada, não sabe explicar profundamente nada do que aprendeu, né? E então a gente pode partir aqui para as estratégias, que é leitura de 3 livros sobre finanças e 3 livros sobre comportamento. Então o que vai ser feito está definido, porque não adianta o seu objetivo intelectual ler qualquer coisa. Tem que ser, você precisa ler e estudar coisas que estão direcionadas a outros objetivos da sua vida, para você potencializar, para você atingi-los de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil. Então de uma forma simples não adianta simplesmente ter uma quantidade absurda de conhecimentos. A gente precisa de conhecimentos úteis que irão ajudar a atingir os objetivos. Aqui em Tática definimos que em finanças vamos estudar educação financeira, investimentos e teoria das bandeiras. Já em comportamento, que a estratégia é a leitura de 3 livros, definimos aqui algum livro na área de PNL, o livro O Poder do Hábito, que é um excelente livro, e O Segredo das Mentes Milionárias. Então as táticas estão aqui. Aqui ainda em Tática colocamos algumas considerações, que é a leitura mínima diária de 20 minutos, realizar resumos e mapas mentais e colocar o conteúdo aprendido nas rodas de conversa. Isso ajuda muito no aprendizado, é uma das técnicas que eu utilizo para absorver conhecimento. Tudo aquilo que eu estou aprendendo, tudo aquilo que eu estou estudando, eu converso com meus amigos, com familiares e ajuda muito a assimilar. A gente aprende muito quando ensina aquilo que está estudando. A aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula iremos abordar estoicismo, como aplicar o estoicismo na tua vida.
para atingir os seus objetivos e para se livrar de frustrações. Espero que tenha gostado, um beijo no coração, valeu!